Oi, crianças, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com uma história na sexta para contar para vocês. Uma história que está registrada aqui na Bíblia, nosso livro preferido, o livro que é a Palavra de Deus e tem as regras, os ensinamentos, as diretrizes que Deus deixou para que nós vivêssemos uma vida aqui neste mundo de um jeito que agrada a Ele. As histórias que eu estou contando para vocês nesses dias estão registradas no livro de Atos. E você já sabe que o livro de Atos fica na última parte da Bíblia, na segunda metade, no que nós chamamos de o Novo Testamento. E você já sabe que Atos é o quinto livro da Bíblia, que primeiro nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois nós temos o livro de Atos, que é um livro histórico que registra a história da igreja. Você já sabe, né? Eu sei que você já sabe, você já aprendeu, é só para lembrar. E a história de hoje também está registrada no livro de Atos, no capítulo 9. E hoje nós temos um novo personagem para conhecer, uma pessoa nova que nós vamos conhecer hoje, que se chama Saulo. E você nem imagina o quanto esse Saulo é bravo. O homem é bravo, gente. O homem é muito bravo. A Bíblia nos conta que o Saulo, ele era um homem que não gostava dos cristãos. Sabe os cristãos? As pessoas que seguiam Cristo. Jesus Cristo, o nosso Jesus, que é chamado Jesus Cristo, depois que ele morreu, ressuscitou, voltou para o céu, a sua igreja foi firmada na terra e ela começou a crescer. Os discípulos, os apóstolos iam pregando, falando de Jesus e mais pessoas queriam seguir Jesus, queriam conhecer Jesus e os cristãos aumentaram muito. E eu já disse para vocês que isso incomodava as autoridades, incomodava os políticos, incomodava os governantes. E o Paulo, que era um religioso da religião da época, ele também ficou incomodado. Ele não acreditava nesse negócio de Jesus Cristo. E ele começou a perseguir os cristãos, as pessoas que seguiam Jesus. E o Paulo, ele era um homem muito importante, ele era um homem poderoso, que tinha amigos importantes, amigos no alto escalão, amigos que eram cheios de poder. E Paulo foi lá, pediu autorização para essas autoridades para perseguir os cristãos. E Paulo saiu tocando o terror. Ele, seguido dos seus comparsas, as pessoas que seguiam Paulo, que andavam com Paulo, eles invadiam as casas, eles tiravam as pessoas de dentro das casas, prendiam, levavam presos homens, mulheres, todo mundo que estava seguindo a Jesus corria perigo quando Paulo chegava, porque o Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos, ele perseguia mesmo, ele mandava prender, ele mandava matar, ele queria acabar com os cristãos. Já pensou que coisa terrível? E um dia, o Paulo foi até as autoridades e ele pediu uma carta, uma autorização, um documento, para que ele pudesse ir até a cidade de Damasco. A cidade se chamava Damasco. E ele queria entrar na cidade de Damasco, procurar os cristãos, prender os cristãos, matar os cristãos. Ele estava furioso. E ele conseguiu a autorização. E então Paulo começou a caminhar. Vocês lembram que naquele tempo, no tempo de Paulo, não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha carro, não tinha metrô, não tinha Uber, não tinha moto, não tinha bicicleta. Então, ou eles iam a pé, quando dava para ir de barco ou de navio, ia de barco ou de navio, né? E quando não, às vezes eles iam montado num cavalo, num jumentinho. E a Bíblia nos fala que Paulo estava indo, ele estava caminhando em direção à cidade de Damasco para perseguir os cristãos dali. E sabe o que aconteceu? De repente, no meio do caminho, brilhou uma luz muito forte, muito forte, muito forte. Brilhou sobre eles e a luz foi tão grande que o Paulo caiu. Ele caiu, a Bíblia fala que ele caiu ali em terra, ficou caído.
e eles ouviram uma voz que dizia: Saulo, Saulo. E ele levou um susto, porque ele ouvia a voz, mas não via nada. E os seus companheiros, os seus acompanhantes, também ouviam a voz, mas não viam nada, não viam ninguém. E Paulo então perguntou: Senhor, quem és? Quem é o Senhor que está falando comigo? E a voz dizia assim: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E o Paulo levou um susto, ele levou um susto e a voz disse para ele: Sabe, Paulo, sabe o que você está fazendo? Você está fazendo uma coisa muito dura, você está dando murros na ponta da faca. Foi mais ou menos isso que a voz disse. A voz disse: você está fazendo uma coisa muito dura, Paulo. Você está até como se você estivesse tentando dar murro em pontas de faca. Você já viu alguém dar um murro na ponta da faca? O que vai acontecer com a mão da pessoa que tentar dar um murro na ponta da faca? A mão vai se cortar, a mão vai se machucar. Exatamente. Paulo era como uma mão tentando dar murros na ponta da faca. A faca era Jesus, o próprio Deus. Paulo estava querendo enfrentar a igreja, enfrentar Jesus, perseguir os cristãos e a igreja de Jesus. Ele nunca ia conseguir ter sucesso, né? Ele nunca ia ter sucesso. E então, Paulo, com aquele susto que ele levou daquela voz, aos poucos ele foi se levantando. E sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou cego. Depois dessa luz e desse tombo que ele caiu, após ele conseguir se levantar, ele estava cego. E a voz, Jesus, disse para ele: Olha, vai, chegue na cidade, entre na cidade, fica lá quietinho e lá você vai encontrar as respostas que você precisa. Lá alguém vai te dizer o que você precisa fazer. Pode ir. Então, as pessoas que estavam seguindo Paulo ajudaram Paulo, pegaram na mãozinha dele, porque ele não estava enxergando nada, né? As pessoas tiveram que pegar na mãozinha dele e guiaram Paulo até a cidade. E Paulo ficou lá na cidade por 3 dias sem enxergar. E ele ficou tão impressionado com tudo aquilo, tão impressionado com aquela história, que a Bíblia nos diz, lá no livro de Atos, no capítulo 9, que esses 3 dias ele não quis nem comer e nem beber, pensando em tudo aquilo que aconteceu. E o que será que vai acontecer com o Paulo, hein? Com o Saulo? Olha, eu já estou dando spoiler aqui. Ele se chama Saulo, mas já vou dizer para vocês que Deus vai mudar o nome dele e ele vai passar a se chamar Paulo. E Deus tem uma história para viver com o Paulo. Nós vamos ver na nossa próxima história, do próximo domingo, o que aconteceu com o Saulo que vai virar Paulo, tá bom? Então, no próximo domingo eu conto para vocês o que aconteceu com o Saulo. E antes de encerrar o nosso encontro de hoje, vamos orar? Feche seu olho aí e ore comigo aqui. Vamos agradecer porque Jesus tem todo o poder, todo o poder. E Ele tem uma história para cada um de nós. Feche seu olho aí. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor tem uma história para nós. O Senhor tem planos para a nossa vida. Da mesma maneira como o Senhor tinha um plano na vida de Saulo, o Senhor tem planos para a nossa vida. E do mesmo jeito que o Senhor transformou a vida de Saulo, o Senhor pode transformar também a nossa. Abençoa as crianças que estão ouvindo essa história, que elas possam desejar te conhecer, te amar e te servir. Abençoa também as famílias das crianças que estão ouvindo essa história, que todos possam ser visitados pelo teu grande poder. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Eu fico aqui, você fica aí e no próximo domingo nós vamos ver o que aconteceu com o Saulo. Beijo!